Então, boa noite a todos, boa noite àqueles, ou bom dia, ou boa tarde para aqueles que vierem assistir o vídeo, né? Que a Regina vai postar posteriormente. Então, nessa quinta-feira, feriado, muita gente já esticou, porque pegou um fim de semana prolongado, né? E isso é compreensível. Se tivesse possibilidade, nós também faríamos a mesma coisa. Então, hoje aqui é a pedido da Regina, que seria até o Israel, companheiro nosso também, expositor espírita lá em Lavras, mas por motivo que o pai dele vai fazendo uma cirurgia nos olhos e ele vai ter que acompanhar. Justamente a cirurgia foi ontem. Então está muito recente e essa cirurgia nos olhos ela requer pingar o colírio, né? De tempo em tempo, assim, quem está mais apto a fazer isso é o Israel. Porque a esposa, a mãe dele é já uma pessoa mais idosa e vai ter mais dificuldade. Então, mas mês que vem provavelmente Israel estará aqui conosco, né? Possivelmente eu venha também com ele. Então vamos fazer a nossa prece e adentrar no nosso tema aqui, elevando o nosso pensamento a Jesus, que é a fonte de inspiração de nossas vidas, que é aquele que é conosco desde o princípio, que tem nos acompanhado ao longo dos séculos, dos milênios. Ele nos afirmou que estaria conosco até o final dos tempos, que seria o fechamento do ciclo evolutivo do nosso planeta, um processo de regeneração, caminhando para um mundo feliz, guardando a certeza da presença do Cristo entre nós através dos seus emissários do mais alto. Vamos rogar a Ele compreensão para nossas almas, entendimento, discernimento, para que possamos acertar mais e errar menos, confiantes na sua promessa de que herdaremos o reino dos céus se formos mansos e humildes de coração, se nos assemelharmos a uma criança, no sentido de pureza e ingenuidade, sem maldade. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de trazer a sua mensagem e te pedimos que abençoe a cada família aqui representada e que o seu amor envolva todos os nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. O tema da noite de hoje, a Regina já colocou aí no quadro aí, caridade integral. É curioso, né? Caridade integral, será que tem uma caridade light? Caridade diet? Caridade integral? Mas isso a gente vai ver aqui nas entrelinhas, o Emmanuel passando para nós através do livro Vinha de Luz, né? E nós complementamos também com o livro Falando da Terra e o livro Seara dos Médiuns. O Seara dos Médiuns também é da Lavra de Emmanuel. E o Falando da Terra são diversos espíritos. Tudo para complementar o tema caridade integral. Que até tem uma caridade diet, caridade light, que é aquela que a gente faz, que não está com muita vontade, está com muita disposição íntima, ou faz por fazer. Vamos colocá-la na condição de caridade diet. Ela é pouca caloria humana, pouca vibração, né? Ela é diet. A light que dá um pouquinho assim da pessoa estar mais ou menos já com a consciência voltada para o bem, mas ainda fala caridade light. Podia fazer mais, mas tá bom, menos vibração, menos caloria vibratória. Mas a caridade integral, Emmanuel vai e nos apresenta que há algo mais além da caridade que conceitualmente nós temos, né? E ao longo do tempo a gente vem pensando nessa caridade muito material, que é importante e é valorosa, mas a caridade tem outros aspectos, né? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus via a caridade, como Jesus entendia a caridade, que é o BIP. O que é esse BIP, gente? BIP
que é a abreviatura, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então a caridade para Jesus é de uma maneira integral mesmo. Porque a caridade material, ela praticamente ela é bem mais fácil de praticar, né? Você dá alguma coisa doar, o pessoal faz campanha do agasalho, agora é época, né? A gente vai lá e tira uma blusa velha que a gente não quer mais ou que não está usando, já está até cheirando novo, fazendo uma naftalina guardada no guarda-roupa. E doa, isso é caridade fácil de fazer, né? E às vezes nem é desprendida, porque a pessoa ainda tem apego naquela roupa e ela quer que alguém use, sabe? Você dá alguma coisa para alguém, se essa pessoa não usar, você fica ressentido com ela. Não, eu dei, use para ela, eu dei aquela camisa tão bonita que eu gostava tanto. A pessoa não gostou tanto, não. Às vezes ela usa só dentro de casa, você tirou até pijama. Nossa, a camisa é boa para dormir, a gente tem apego, né? Fulano não está usando, a gente acha descaso. Então essa é a caridade diet aí, caridade light, que a gente, material muitas das vezes, que a gente faz de uma maneira sem aquele desprendimento necessário, sem aquele sentimento que devia acompanhar, né? E aí o Paulo lá no Vinha de Luz, na lição 116, ele pega uma fala de Paulo à comunidade filipense, dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 9: e peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo era um gigante do conhecimento. Ele já era, que Paulo é formado, doutor da lei, ou seja, ele já tinha muitas letras, muito conhecimento, muito versado no Antigo Testamento, na Torá, nos livros que compõem a Torá. Então ele já era muito letrado, ele tinha muito conhecimento. Mas tinha um equívoco na vida dele, que era o surgimento do cristianismo, e quando ele foi, segundo consta no livro Paulo Estevão, foi ter contato, né, para saber que essa doutrina é essa que está aparecendo aí, tipo, vou investigar. E se deparou com o Estevão, pregando o Evangelho. O Estevão também conhecedor do Antigo Testamento, né? Mas enxergou em Jesus e percebeu que Jesus, através do Evangelho que ele recebeu de Pedro, não, é Paulo que recebeu o Evangelho de Pedro, através do contato que ele teve com Simão Pedro, que ele foi parar lá na casa do caminho, ele viu que Jesus era o esperado, o Messias, que toda aquela nação almejava, esperava ansiosamente. E empolgado com os ensinamentos, Pedro tinha um original do Evangelho de Mateus. Pedro tinha uma cópia dele, recebida do próprio Mateus. Então Pedro mostrou, apresentou para o Estevão. O Estevão estudou avidamente e se inteirou do Evangelho. Então havia pregações na casa do caminho, mas não havia um expositor, um orador. Quando surgiu o Estevão estava arrebatando multidões. Ele conhecia o Antigo, ele conheceu o Novo Testamento, o Evangelho, e as suas pregações eram uma caridade integral, era vibrante, era algo que arrebatava os ouvintes para essa nova doutrina. Já tinha até um tempo já, Jesus tinha deixado, né? E Paulo, então, quando se deparou com aquele pregador, aquele homem conhecedor das letras também, e da doutrina do cristianismo, a doutrina do Cristo, ele ligou o sinal de alarme: opa, essa coisa é perigoso, esse tal de cristianismo é perigoso. E muita gente está, né, nos dizeres nossos, embarcando nessa aí, isso não pode ir adiante não. Então eles discutiram publicamente. Era a primeira vez que o Paulo perdia um debate ali, perante os ouvintes simples que frequentavam a casa do caminho. E Paulo perdeu o debate. E o que irritou mais ele ainda, porque ele é um doutor da lei, um orador destacado, jovem, a promessa de Jerusalém, né, a joia de Jerusalém, do Sinédrio, né? Então, aquele momento ele sentiu, ele achou o cristianismo muito perigoso, mas
E a partir daquele momento, então, ele começou a travar uma guerra contra o cristianismo nascente, levando Estevão a ser apedrejado. Usou todos os recursos do Sinédrio, que podemos dizer que era o Vaticano da região, né? Eles dominavam, e os romanos respeitavam as leis deles, religiosas que fossem, do jeito que quiser, desde que não fossem sobre os romanos. Eles tinham ali o poder de lei, das leis deles, religiosas, civis religiosas, mas sem que essas leis não tinham efeito nenhum sobre nenhum cidadão romano. A ponto de um momento da perseguição, que o Paulo foi perseguido mais à frente, né? Ele fez o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Paulo elaborou tudo para que Estevão negasse o Cristo, e ele não negou, então ele foi acusado, né? E ele foi apedrejado. Leia o livro que é lindo. Mas no momento Paulo usou dessa condição de cidadão romano, quando ele foi colocado por esses mesmos membros do Sinédrio, levado a julgamento e querendo punir ele, ele falou: opa, alto lá, eu sou cidadão romano. Pronto, eles não tinham mais o que fazer sobre ele. Eu sou cidadão romano. E o Paulo Festus, eu sei que o sobrenome dele é Festo, que era uma das grandes autoridades ali daquele local, chegou para ele e falou assim: como que você é cidadão romano? Você comprou essa cidadania? Ele: não, eu sou de nascença, sou de Tarso. E ele ficou assim. Aí acabou todo o processo, liberta esse homem, não temos jurisdição sobre ele, não temos nada que fazer. O que deixar o pessoal do Sinédrio também possível. Então Paulo, gigante do conhecimento, quando ele fala alguma coisa em suas cartas, interessado à comunidade dos Coríntios, Filipenses, aos Romanos e as suas várias cartas, muitas delas inspiradas pelo Cristo, porque a demanda cresceu tanto do cristianismo. Ele visitava um lugar, visitava outro, ia para outro lugar e tal, levando a mensagem e a orientação de como se estabelecer ali, né? A igreja nascente, igreja vem do grego, é grego, significa comunidade, né? Então, da igreja nascente, não, colocar igreja Católica Apostólica Romana. O próprio nome já diz, Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja do Cristo é livre, a Jerusalém de cima é livre. Ele mesmo falou, né? Não está ligado a essas organizações falidas da terra, né? Que mais conduzem mais na questão material, preocupação de manter o seu rebanho no sentido do que está de retorno, do que realmente elevar almas a Jesus, né? Então Paulo, gigante do conhecimento, quando fala aos Filipenses: e peço que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, porque o conhecimento é muito necessário. É necessário que desenvolvamos essa asa em nós, que é a asa da intelectualidade, do conhecimento, da razão, e a asa da moral. São essas duas asas que fazem com que o espírito eleve altos voos. Então Paulo chama a atenção dos filipenses nesse sentido. E Emmanuel comenta que a caridade é invariavelmente sublime nas suas menores manifestações, mas inúmeras pessoas muitas vezes procuram a limitar, ocultando-lhe o Espírito Divino. Ele diz que muitos aprendizes creem praticá-la apenas oferecendo dádivas materiais aos que necessitam de teto e de pão. Caridade, porém, nos fala Emmanuel, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, Paulo oferece valiosa, assertiva em relação a esse assunto. É indispensável que a caridade do cristão abunde mais e mais em conhecimento elevado. Conhecimento geral, de uma maneira, é uma coisa boa que não ocupa espaço, mas conhecimento elevado de coisas que podem nos elevar nosso padrão vibratório. Então ele fala que caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis,
sem contudo esquecermos o imperativo da autossublimação, para que os outros se renovem para a vida superior. De que forma? Vendo nossos exemplos. Compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. E até para dar, para doar, é necessário saber. Um trabalho de assistência social pode ser um trabalho de assistência social de promoção social humana, ou pode ser um trabalho só de assistencialismo. Não promove o indivíduo como pessoa, como cidadão. Você dá o pão, simplesmente, mas não promove o indivíduo como ser humano, não lhe dá a dignidade para ele. Então, às vezes, a caridade assistencialista, ela não dá a oportunidade para o indivíduo se desenvolver como ser humano, como cidadão, para ter dignidade de ir atrás do seu pão com o suor do próprio rosto, conforme a lei. Então, sem o conhecimento, nossa assistência social, promoção social humana, ela vira assistencialismo. Então é necessário que estejamos, vinculados a instituições que estão sempre atualizando o pensamento e as formas de assistir, as melhores práticas de assistência social e promoção social humana, para promover o indivíduo. Certa vez eu participei de um COFENG, que é um encontro estadual, dos presidentes dos conselhos regionais estaduais, são os CREs, e nesse COFENG anual, na parte que tratou da assistência social, promoção social humana, isso em 2004, olha, você vê que tem tempo e ainda não está muito atualizado esse pensamento. Estavam se falando, os que estavam à frente da área desse departamento, estavam nos explicando, que é necessário uma revisão das formas com que nós damos assistência social na casa espírita. Se dentro da nossa assistência social havia a visão de promoção social humana, nós damos cesta básica vitalícia para uma família, mas será que isso é correto? Será que nós não estamos atrapalhando ou criando um comodismo, aqueles que estão à frente daquela família, uma vez que se eu recebo e eu tenho que comer, para que eu vou preocupar? Então ela trouxe essas reflexões que ainda são atualíssimas, mas é uma área espinhosa de se tratar no movimento espírita. Pediu vamos fazer uma revisão de como nós estamos fazendo assistência social, promoção social humana, porque minha cesta é vitalícia. Depende, se a pessoa realmente ela não tem condições de trabalhar por questões orgânicas, doença, chefe de família e tal, mas os filhos crescem, gente, vira adolescente e tal. Os filhos têm que se rever todos os detalhes da questão. Porque às vezes a gente está atrapalhando o desenvolvimento de um espírito dentro da lei de trabalho. Todos temos que trabalhar. Hoje em dia abre-se vaga para as pessoas que têm portadores de situações especiais. É uma lei que você tem que ter um número X de pessoas especiais dentro da sua empresa. Empresa que tem número X, parece que a partir de 200, você tem que ter uma porcentagem de pessoas condições assim especiais. Sobre o mundo, pessoa que não tem um membro, coisa do tipo assim. É lei. Então foi chamado para a gente chamar a atenção. E deram um exemplo de que essa questão da dignidade humana, do indivíduo ter a satisfação de dizer que ele está em condições de manter e sustentar sua família em determinada fase. Ela contou um fato lá muito interessante. Que as famílias, eles fazem eles vão, indicam para eles, olha, vou encaminhar para vocês, família tal, acontecendo isso. E eles foram checar, fizeram toda a visita, o levantamento das informações. E o chefe da família e a esposa também, que hoje os dois sempre trabalham, já tem um tempo.
Todos os dois estavam desempregados e não conseguiam emprego e estavam passando necessidade, com 3 filhos, pais pequenos, menor. E aí ela foi relatando para nós que eles então foram cadastrados e falaram, não, vamos dar uma cesta básica para vocês durante 6 meses. Durante 6 meses um de vocês vai conseguir emprego, então a gente pode redirecionar essa cesta básica, ainda assim nós vamos analisar a situação, se precisar a gente prolonga mais 6 meses, até que vocês consigam equilibrar finanças, né? Água, luz, essas coisas, tudo estava atrasado. Com 3 meses que eles começaram a dar essa assistência, o pai de família chegou lá, uma assistência social lá na casa, falou, olha, vocês podem cortar minha cesta e passar para alguém mais necessitado ou se alguém que está na mesma situação que eu. Que agora eu arrumei emprego, eu estou com carteira assinada e tal, eu sou muito grato pela assistência e tal. Então, ou seja, a gente vê a hombridade desse assistido e a satisfação que ele teve de relatar que ele estava empregado, que ele estava grato pela assistência, que ele estava dispensando a cesta básica para assistir uma outra família tiver a situação igual ou pior da dele. Ou seja, isso é promoção social. Mas por isso que é necessário se ter conhecimento daquilo que você está trabalhando. Não, a assistência social é dar o pão para o faminto e dar a marmita de comida lá. Sim, em base mas é necessário se ter mais noção daquilo que a gente está realizando, porque há maneiras e práticas melhores de se fazer isso e de promover o ser humano para que ele não se sinta humilhado ou pior, né? Não se adapte, não entre dentro da lei de trabalho, na lei para todo mundo, todos devemos trabalhar, fica acomodado, né? Que a gente, em vez de ajudar, a gente está auxiliando o indivíduo a manter a sua preguiça. E aí, por isso que Paulo nos recomenda, e Emmanuel comenta aqui, né, que toda a forma do bem é respeitável, mas é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Não só receber doações e repassar, né, mas também ensinar e aprender. Essencialmente necessário. Isso é caridade integral. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que entregam os ciclos perfeitos da caridade. Isso que a gente vai começando a entender como caridade integral, uma caridade mais completa. Ela pensa na promoção e crescimento daquele indivíduo que está recebendo a nossa assistência. No livro Falando a Terra, do Chico, são os diversos espíritos que tem mensagem de diversos espíritos nesse livro. E o Demétrio Nunes Ribeiro, ele nos chama a atenção para um fato, ele nos chama a atenção dizendo, em parte da sua mensagem, que eu não trouxe na íntegra, é muito bonita, está muito completa, mas no nosso tempo não temos tempo para passar na íntegra. Nós pegamos pontos fundamentais da colocação dele, que é semelhante à do Emmanuel, com outras palavras. Ele fala que muita caridade se pratica realmente na Terra, como lançamentos de alicerce à nossa felicidade futura. Realmente, fora da caridade não há salvação, não quer dizer que ninguém está perdido. Podemos atualizar como fora da caridade não há evolução. Por que Kardec colocou fora da caridade não há salvação? Porque, à época, a igreja pregava que fora da igreja não há salvação. Então, qualquer um que estivesse fora da igreja, que estivesse comungando os meus ideais, não tinha salvação. Então, Kardec, não, fora da caridade não há salvação. Você pode ser ateu, ou ser a pessoa que faz bem, não tem problema. Isso, o que vale é o que você traz por dentro e o que você faz ao seu semelhante. Então, hoje atualizaríamos essa colocação, dizendo que fora da caridade não há evolução. Como você evoluir sem aprender a amar ao próximo, sem fazer o bem ao semelhante? A lei, a regra de ouro, fazer aos outros aquilo que você deseja que os outros te façam. Isso
Sem isso não tem evolução. Não tem evolução sem prática do bem. Difícil, não acontece. Então ele fala assim, o Demétrio: há quem levante valiosos monumentos de pedra para acolher os famintos da estrada, saciando-lhes a fome e vestindo-lhes os corpos. Realmente tem muito trabalho de assistência social. Atentos em semelhante realidade, somos constrangidos a reconhecer que qualquer espécie de beneficência exalta o gênero humano e o santifica. A gente sabe que a doutrina espírita hoje sofre menos preconceito do que no início, né? Quando os livros foram trazidos, né, e traduzidos aqui para o Brasil, e a doutrina espírita surgiu aqui no Brasil com força, o que fez com que a doutrina espírita tivesse respeitabilidade por atitudes dos espíritas nas obras de assistência social, que fizeram com que tivesse esse respeito que a gente usufrui hoje. Mas que sofreram perseguições, tinham centros espíritas visitados pela polícia, era uma coisa impressionante. Tanael narrava, né? A Regina conheceu o Tanael e ele narrava. O centro espírita fechado pela polícia, que aquela prática não podia acontecer. Mas é pelas obras de assistência social, a doutrina espírita ela ganhou muita amplitude e respeitabilidade dentro da sociedade, fazendo com que as pessoas viessem a conhecer, né? Esses espíritas, eles fazem muita coisa boa. Uma árvore não dá bom fruto, não. Se está dando bom fruto, é coisa boa. Muita gente adentrou a casa espírita com base na observação da atitude dos espíritas nos trabalhos sociais, né? Então ele fala que muito trabalho existe, sim, muita casa existe, e alicerçada nessa base da caridade, né? Isso santifica as pessoas que estão buscando aplicar essa atividade, essa assistência social, né? Isso também faz com que nós nos sintamos mais seguros na vitória do bem e ver que realmente é o bem, é o que deve prevalecer. Mas ele fala que existe uma caridade menos visível, mais corajosa e menos exercida, que nos pede concurso decisivo para a melhoria substancial da paisagem humana. Que será essa caridade aí, menos visível, menos exercida? É a caridade daquele que faz essa colocação. E ele vai discorrendo ali, mas eu parei aqui porque é uma deixa muito boa para trazer o Seara dos Médiuns, o livro do Emmanuel, no qual ele nos fala sobre dois flagelos que assolam a humanidade, que é a fome e a ignorância. O Emmanuel traça um paralelo entre as duas situações. E ali a gente viu que o espírito aqui, o Demétrio Ribeiro, ele fala, né, que a caridade, essa caridade menos visível é a caridade daquele que ensina, colocando o ensinamento como uma coisa extremamente essencial, justamente para, dentro da abordagem que o Emmanuel faz também, que ele faz também, mas é mais extensa, e o Emmanuel compara a fome e a ignorância, aliás, ele mostra que a fome e a ignorância são dois flagelos da humanidade, as coisas mais danosas dentro da Terra, a fome e a ignorância. E o Emmanuel nos fala que a fome animiza o corpo, deixa anímico, né? Deixa enfraquece. A ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enquistado. Coisa enquistada, é uma coisa mais profunda. A fome já é mais imediata e é mais patente. A ignorância está na alma, é uma coisa enquistada. Uma coisa enquistada você tem que remover, você tem que tirar. É uma coisa danosa. Então ele diz o seguinte: em todos os lugares vemos
o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Aí é na fala do Demétrio lá, que é essa caridade. A caridade daquele que ensina, que é fundamental para expulsar as trevas da ignorância da alma. Para sanar a fome, basta estender o pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Brilhe vossa luz diante dos homens, nos fala Jesus lá no final do sermão, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Fazer brilhar a nossa luz é espantar as trevas, é trazer a luz, Antônio, não é colocar ela escondida debaixo da cama, ela colocar ela visível. Isso que a doutrina nos faz, ela nos traz a luz. Eu vi uma colocação sobre o Apocalipse, né? Falar coisas pavorosas e tal. E uma situação lá que um dragão tenta, uma mulher doida para dar a luz e o dragão doido para abafar aquela luz, para uma coisa dessa no Apocalipse lá. Mas é justamente isso. A mulher doida para dar a luz é a pessoa que interpretou e eu concordei. É a doutrina que